Fala, gente! Tudo legal? Já estou chegando com a primeira edição da live do Futebol do Norte. Eu me chamo Amarildo Silva e é um prazer estar aqui com você. Você que pode participar do programa e interagir comigo no programa. Hoje nós temos entrevistado, vamos falar da Segundinha do Pará, que terá mais de 20 clubes na disputa. E hoje o nosso entrevistado está na cidade de Paraupebas, que fica no sudeste do Pará, distante 719 quilômetros da capital Belém. A entrada é pela margem da PA 275. Municípios limítrofes de Paraupebas: Marabá, ao norte, Curionópolis, a leste, Canaã dos Carajás e Águia Azul do Norte ao sul, e São Félix do Xingu ao oeste. O município é conhecido por estar assentado na maior província mineral do planeta, a Serra dos Carajás. E, é claro, o Paraupebas, o clube a qual hoje nós estaremos falando, conhecido como PFC, Trem de Ferro, Gigante do Aço, aí a assessoria pode me corrigir se está certo, eu fui pesquisar no LinkedIn. O Paraupebas manda as suas partidas no estádio José Raimundo Roseno Araújo, Rosanão, com capacidade para cerca de 10 mil torcedores, tem o título da Taça Aclep 2015 e Série B 2010. A propósito, essa Aclep, a Taça Aclep, corresponde à primeira fase, correspondendo em 2015 à primeira fase do campeonato paraense. E aí eu já vou inserir aqui na tela o meu entrevistado, porque eu já vou apresentá-lo para vocês. Técnico Luiz Carlos Cruz, 57 anos, formado em Educação Física, 2 livros publicados em 1999, treinador de futebol, Profissão Perigo, e agora, mais recente, em 1999. Em 2019, treinador de futebol, Profissão Perigo, O Mercado. O Marlisson Ângelo também está chegando por aqui. Valeu, Marlisson, está em Roraima. Ele que acompanha o nosso programa de hoje. Tem 2 livros publicados, eu citei agora há pouco. Há 4 anos recebeu a comendador do esporte de Santa Catarina, jogou futsal e basquete, encerrou a sua carreira de maneira bem prematura, iniciou como treinador em 91, mas o destaque veio em 1994, quando conheceu o saudoso treinador Luiz Carlos Bezerra Pereira, o Lula, de quem foi auxiliar. Em 94, campeão catarinense, com o Figueirense, 2000, com o Sergipe, o 3º lugar da Copa do Nordeste com o Sergipe. Comandou o Fortaleza, 2002, 2003, o acesso para a Série A. Em 2011, atuou no futebol dos Emirados Árabes. Professor, está certo as informações? Deixei de informar algo que o senhor considere pertinente. Muito boa tarde e obrigado por atender o Futebol do Norte. Boa tarde, Amarildo. O Paysandu morreu muito mais rápido, só 2 jogos, mas enfrentei essas equipes muitas vezes, né? Quando eu diria as equipes do Nordeste, o Figueirense, Santa Catarina, que nós fizemos um mata-mata da Copa João Avelange, na época estava o Figueirense em 2000, foi um jogaço de bola, um aqui em Belém e outro lá em Florianópolis. O Bonamiga era o treinador na época, já aqui eu era um jovem iniciando a minha carreira. E esse convite do Paraupebas, o Gigante de Aço, sou muito feliz de dizer que é um gigante de uma cidade pulsante, pioneira, empreendedora, um grande desafio. E eu sei que vocês tratam carinhosamente de segundinha, mas é a primeira vez na minha carreira que uma segunda divisão tem 23 equipes, é a segundona, é grande, é um desafio enorme. Só 2 equipes qualificarão a primeira divisão, então é um grande desafio, mas estaremos preparados. Como o senhor mencionou, a gente chama de maneira carinhosa a segundinha, que é uma segundona. Do Amazonas, por exemplo, que vai começar agora, do Amazonas não tem 10 equipes. E essa segunda divisão no estado do Pará, ela abrange, se espalha por todo o território paraense. Mas, Luiz Carlos, eu queria que você falasse como é que está o Paraupebas para a disputa dessa competição. O clube que, me confirma, vai mandar os seus jogos no Rosenão. Como é que vem esse elenco para a disputa, visando o acesso para a elite do futebol paraense? O clube tem uma história bonita, de 12 anos.
que honrar, agradecer para que eles fizeram a história. Mas o grande desafio, comando do presidente Cleiton Marola, da direção, é um acesso com um solo, com um alicerce muito sólido para que a gente possa permanecer. A gente brincou aqui desde a nossa chegada que o time vê o ioiô, né? Subiu, desceu, subiu, desceu. É hora de dar um passo firme, que não vai ser fácil. 23 equipes, dificílimo. E para isso foram feitas algumas etapas. Eu vou poder ter tempo para te explicar. A primeira, por uma indicação de um grande amigo meu, Jean, que é do CREF de Santa Catarina, ao qual pertenço, no Conselho de Educação de lá. Uma visita aqui em Parauapebas aos dirigentes, essa solicitação de um projeto. Apresentamos uma comissão técnica, e essa comissão técnica, você pode ter certeza, é do mais alto nível. Eles aceitaram o desafio. A partir dessa segunda etapa, houve uma terceira em Santa Catarina, ainda onde eu moro, onde o meu auxiliar, Juninho Cearim, uma carreira belíssima, no Brasil, fora do Brasil, e o Eduardo Bahia, treinador de goleiro, já trabalhou em seleção brasileira, Flamengo, goleiro do Flamengo, seleções de base, trabalhou com o Luxemburgo, tantos profissionais. Eu e esses mais dois iniciamos a montagem desse elenco. Porque o grande desafio aqui, Mario, você só pode estar 5 acima de 23. O restante tem que ser abaixo. Tínhamos um orçamento proposto pela diretoria. Então, seguimos a risca esse orçamento. Nós temos 17 jogadores e temos 11 aqui da cidade e região. Estamos com 28 atletas trabalhando. E fizemos algo muito importante aqui na nossa chegada, há 2 meses atrás. Nós contratamos o Alan, você também conhece, um ex-atleta que jogou 364 vezes camisa do Atlético Paranaense, é o recordista de uso do manto sagrado do Atlético. O Alan assumiu o 20, sub-20, sub-17. Organizamos as categorias de base. Antes de começar o profissional, organizamos a base. Então a base trabalha há mais de 40 dias. Sob o comando do Alan, do Romário, guarda-ofício pela cidade, e do Thiago, treinador de goleiros, que é aqui da cidade. O ex-atleta também jogou no Parauapebas. Feito isso, também trouxe na nossa equipe, que o nosso assessor de educação já conheceu, com 15 anos de Rede Globo, uma experiência internacional incrível, Copa do Mundo, Mundial, Olimpíada, uma bagagem enorme. Temos uma empresa que dá uma assessoria na área de marketing, a Plus Digital. Então, enfim, o time se criou. Trouxe um preparador físico há 3 anos no Japão, o William. Então, veja que a gente pensou em pessoas antes de pensar em qualquer coisa, investir em pessoas. E agora é capacitar os atletas. E esse trabalho já está sendo feito. A propósito, no meio da 3ª semana de trabalho já da pré-temporada. Então, enfim, o time, a partir da montagem dele, começa a etapa principal, que é capacitar essa equipe, dar ela um padrão de jogo, um modelo de... E aí entra algo importante, nós defendemos o jogo, que é o que está sendo feito na seleção. Desafio essa escola brasileira, que você conhece bem, a própria do Pará, de qualidade técnica, a do Brasil, que gosta da bola, mas que joga vertical, que busca o gol, enfim. Futebol brasileiro que não é à toa, que é o único 5 vezes campeão mundial, e por isso promovemos e fabricamos atletas todos os anos, porque nós priorizamos a técnica. Esse é o futebol brasileiro, é esse futebol que nós vamos praticar aqui no PFC, na segundona, ou na segundinha, como vocês chamam carinhosamente. A propósito, Luiz Carlos, 2 perguntas numa só. Quais são as características do time que é formado pelo Luiz Carlos e a sua comissão? E, levando em conta os 2 livros publicados, cabe um capítulo, ou caberá um capítulo futuro, treinador de futebol, profissão perigo, o mercado, e me permita acrescentar pandemia, como lidar nesse mais de 1 ano de pandemia? Quais são os desafios novos, ou quais são os novos desafios que o treinador e a sua comissão passaram a lidar com um grupo de profissionais a partir do momento que a pandemia chegou e se estendeu, professor? O primeiro desafio foi encontrar atletas da região, dentro desse perfil de idade e técnica. Então nós encontramos. Então nós temos aí atletas da cidade, já jogaram no Parauapebas, e essa construção das categorias de base nos propiciou encontrarmos algumas joias, alguns talentos aqui, e que vocês verão logo a serviço de futebol paraense, brasileiro e internacional. Pode ter certeza disso.
Nossa categoria de base tem talento, sim. A região é pródiga. O estado do Pará, né? Nós vamos começar aqui, né, Maria? Grandes jogadores, né? Vamos citar vários aqui, né? Eu enfrentei muitos aqui, né? Então, enfim, é um estado que tem as características para essa miscigenação. E Paraopebas, jovem, 33 anos da cidade, nós recebemos pessoas de todos os lugares, né? Então, aqui é um Brasil dentro do Brasil. É incrível isso que acontece aqui. Então, alguns jovens que estão na categoria de base nasceram aqui, mas os mais velhos, fora, como seus familiares. Então, esse foi o primeiro desafio, isso foi cumprido. Buscar jogadores dentro de uma ideia. O segundo que tu perguntou, como encarar essa competição, e é um desafio. Buscar jogadores que fossem comprometidos e entendessem que a vida para o não era para a gente vir passear, cumprir uma e ir embora. E aí eu já linko na segunda parte da resposta. Quando eu lancei esses livros, é muita experiência pessoal. Que eu ia dando uma palestra. Agora, quando eu lancei o segundo livro, eu trabalhei na Bahia, e na Bahia eu completei a 21ª universidade onde eu dei palestra por causa do meu livro. E era a Semana Consciência Negra na Bahia. Então você sabe a força que tem a raça negra naquele estado. E na economia desse país, nesse mundo, né? O índio, o negro desse país tem que ser muito respeitado. Afinal de contas, eles que alavancaram essa nação. Nós, brancos, colhemos frutos e temos que todos os dias nos penitenciarmos por nossos ancestrais brancos, o que fizeram com a raça negra e com o índio desse país. E nesse estado também. Então isso é muito importante de ser dito. Entender esse processo, buscar jogadores que viessem aqui, entendessem essa ideia e encontramos. E fora daqui, comprometimento. Que o cara viesse para cá, dentro do perfil técnico, a gente acreditou e acrescentasse. Então, atletas do perfil profissional, que não viessem aqui para se envolver em assuntos fora do futebol, falando da linguagem bebedeira, confusão, enfim, aquilo que não tem nada de digno no profissional de futebol. Isso a gente conseguiu também, nosso é muito bom, muito proativo. Quem está na cidade aqui até agora, nossa testa, estão vendo a posição dele, a postura de cada um. E esse livro, Amarildo, ele retrata muito bem o primeiro, ele falava do futebol, né? Do futebol e os poderes segundo o futebol. O primeiro tem 8 capítulos, e eu falei da relação do treinador e a imprensa, o treinador e os dirigentes, a relação do treinador e os atletas, a sua comissão técnica, os torcedores. Eu escrevi um capítulo sobre o treinador de família, sozinho aqui, Amarildo. Os meus filhos e a minha esposa. Os atletas também. Passamos os dias dos pais juntos aqui, no complexo onde moramos, longe das nossas famílias. Faz parte do preço a ser pago dessa carreira. Mas também tem muita coisa boa. Estar empregado, estar trabalhando no clube, como hoje aqui, para você ter ideia, Maria, aqui está rigorosamente em dia. Não é em dia, é rigorosamente em dia. O material que a gente pediu foi comprado, o local que a gente mora, eu estou falando com você na residência minha, aqui no complexo, os atletas têm a sua residência, comissão técnica também, treinamos aqui no complexo, você é convidado para vir conhecer, com todas as condições para trabalhar. E esse livro tratou disso. O segundo, 2019, eu avancei um pouquinho no tema, falando do mercado. Então eu falei do racismo, já toquei aqui de passando, combateu, fui auxiliar Luiz Carlos Bezerra Pereira, infelizmente falecido, meu mestre, meu amigo, meu irmão, e se eu devo a alguém gratidão à minha carreira, com esse futebol, a universidade que eu fiz, que eu fiz, devo ao meu mestre Pereira, que não está no céu, está no meu coração todos os dias comigo. Eu sei que ele me guia, que ele me ajuda, que ele me dá muita luz. Tá? E entender que a tua atuação aqui, ela vai transformar vidas, tanto de categoria de base quanto do profissional. Então, o segundo livro, vem combatendo a questão do racismo, veio falar da mulher. No segundo livro, a maioria dos telespectadores, quem vai nos acompanhar na rede social, eu falo que a mulher vai ocupar espaço nos times do Brasil logo, viu? Vai treinar Paysandu, Remo, Paraopebas, Flamengo, Vasco, Seleção Brasileira. Elas só não vão se elas não quiserem. Que capacidade elas têm, elas estão ocupando espaço na sociedade cada vez mais igualitária e que é justo. Lançamos recentemente, a Marilda, passamos isso 4 aqui, quem está em casa entendendo, uma campanha contra a intolerância. Então, para o Paraopebas, nós somos uma campanha dizendo que nós temos o manto sagrado, sim, da igualdade e do respeito. Porque chega no futebol usar o número
para não oportunizar ou para fazer chacota com alguém. Nós temos que amar e respeitar o ser humano pelo que é. Seja ele atleta, cidadão, repórter, jornalista, treinador, profissional como eu, ou enfermeiro, ou médico, enfim. A pessoa tem que ser respeitada pelo que ela é, independente da sua crença, da sua cor, né? A sua origem, a sua opção sexual. Vamos amar o outro. E essa campanha, você está dando em primeira mão para nós aqui, uma entrevista ao vivo. Não falei nela ainda, só entrevista gravada, mesmo ao vivo, pelo espaço. Mas entender, sim, que futebol vai além do campo. E a nossa atuação também vai além do campo. O Futebol do Norte quer agradecer a atenção do professor Luiz Carlos Cruz, que comanda o Paraopebas na disputa do Campeonato Paraense, na sua segunda divisão. Professor, muito obrigado. Peço desculpas pela internet, que em determinados momentos oscilou, mas agradeço desde já a sua disponibilidade. Esse programa fica disponível na página do Futebol do Norte, também vai ficar disponível no canal do YouTube que está aparecendo aí na sua tela. Eu quero agradecer também ao Vigílio, da assessoria de imprensa do Paraopebas, pela facilitação dessa entrevista e também indicação do presidente Marola. O Marcelo Sena, de São Paulo. Boa tarde, Amarildo e professor Luiz Carlos. Em primeiro lugar, dá os parabéns ao professor Luiz Carlos pelos trabalhos no Paraopebas. O Marcelo de Sena participou do Pânico, em São Paulo. É um dos maiores colecionadores de hinos de clube do Brasil. Professor, muito obrigado. Desejo sorte para o senhor e um ótimo campeonato paraense. Não somente para o Paraopebas, mas que o público possa, com os 23 clubes que irão disputar, ter uma competição disputadíssima, que eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Se tiver alguma consideração, algo para deixar, fique à vontade. Agradecer a você e a todo o público. Parabéns pelo projeto, bom trabalho. Que venha uma boa segunda divisão e que venha aquelas que merecerem dentro do campo para buscar esse senso. Perfeito. Obrigado ao professor Luiz Carlos. Infelizmente a internet não ajudou, mas deu para a gente entrevistar. Peço mais uma vez desculpas e quero agradecer ao Paraopebas pelo esforço, porque o professor está em período de trabalho com o seu grupo e, claro, destinou um tempo no horário do seu almoço, aqui em Manaus, 12 horas e 25 minutos, em Paraopebas, no interior do Pará, 13 horas e 15 minutos. Aqui, 12 e 16, 17, lá 13 e 16, 17. Tá bom? Alexandre Almeida, muito bom papo com o professor Luiz Carlos sobre o Paraopebas Futebol Clube. E, claro, dentro da medida do possível, principalmente da disponibilidade, nós estaremos ouvindo não somente os clubes que disputam a segunda divisão do Pará, como também aqui do Amazonas, como já tivemos a oportunidade, com o Manauara Esporte Clube, com o Atlético Rio Negro Clube, e mais os demais clubes da região norte, sempre, lembrando, dentro da possibilidade e quando a internet ajudar. Hoje quase atrapalhou a gente, eu cheguei a fazer o teste antes, deu tudo legal, mas na hora do programa a oscilação atrapalhou um pouco e pedimos desculpas, tá? Por essa inconstância no sinal da internet. Vou ficando por aqui. Lembrando, na sexta-feira, o nosso entrevistado, nessa sexta-feira, às 8 horas da noite, 20 horário de Manaus, 21 horário de Brasília, será o escritor José Renato Sátiro Santiago. Ele vai falar de gestão, de recursos humanos, voltada para o futebol. E, claro, você pode participar aqui pelo facebook.com/Futebol do Norte. Vou ficando por aqui. Um beijão no coração. O Luiz Carlos Pereira, grande Amarildo, prazer em te ver, amigo. Um abraço, Luiz Carlos, prazerzão. facebook.com/Futebol do Norte e também no canal do YouTube que vai ficando por aí. Eu te convido também para acessar o Instagram do Futebol do Norte, que é futeboldonorte.oficial, o Twitter, que é Futebol do Norte. Tá legal? Beijão no coração. Valeu. Bye, bye. Tchau, tchau.